Seja bem-vinda a esse espaço. Obrigado por ter aceito o meu convite de fazer parte dessa conversa, onde nós vamos abordar a questão grana, dinheiro, din-din, né? Eu que agradeço o convite, o contato, as nossas trocas das últimas semanas também, Ezequiel. Acho que esse assunto é bem pertinente e Olha, para muita gente, né? com certeza. Assim, o mundo se movimenta em função disso, né? Assim, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, para tocar a vida, para mexer com a empresa, tudo depende de recursos financeiros. Então, ter uma luz, ter insights, ter direcionamento claro de como usá-lo de forma assertiva, acho que é algo muito precioso. Então, obrigado por você se dispor a nos prestigiar aí com a sua sabedoria e, mais do que tudo, com a sua disponibilidade em dividir o seu conhecimento. Viu? Eu espero que eu consiga contribuir e ajudar, né, essas pessoas que estão aqui com a gente hoje. Joia. Muito bem. Bom, então, em primeiro lugar, eu vou pedir para você se apresentar, Elisângela, falar um pouco de quem é você, o que tem feito, para que os nossos seguidores possam te conhecer, e espero que haja troca de seguidores também, né? Já quero pedir a vocês que sigam a Elisângela no seu @Elisângela Baptista, né? Isso, G Baptista. Batista com P antes do E, T, Baptista. Então sigam ela, isso. para quem ainda não a segue, sigam também o meu perfil, para quem ainda não nos segue, para que essa troca possa ser bem bacana. No final, nós não chegamos a trocar essa conversa, Elisângela, mas se você tiver material para depois disponibilizar, as pessoas que se inscreveram, depois a gente vai poder dividir um pouco para quem quiser se aprofundar aí, tá? Se você tiver alguma coisa depois para passar, pode ficar Tá tranquila que bom, depois a gente vai chegar ao pessoal, tá bom? tá legal. Então Bom, pode então vamos falar você a lá. palavra. Eu sou estrategista de negócios, então eu sou formada em administração, tenho um MBA em gestão empresarial e trabalho na área administrativa e financeira já tem 20 anos. Sendo que nos últimos 10 anos eu sou focada em estratégias de negócios, então de negócios micro e médios negócios aqui na região de Campinas. E aí não tem como falar Joia. de estratégia sem falar de finanças. Então tá tudo interligado. Com certeza, com certeza. Então tá bom. Então, quantos anos mesmo que você falou que trabalha com essa área? Já faz 20 anos. 20 anos. Os últimos 10 é que você está mais focada na parte de estratégia de negócios, né? Isso. Muito bem. Um conceito que não é muito claro é financês, né? É a linguagem específica do pessoal que mexe com finanças, é o conceito de liberdade financeira. Uhum. Qual é o sentido desse conjunto de palavras? O que significa liberdade financeira na prática? Em Liberdade números. financeira para que você consiga ter a liberdade de tomar as suas decisões. Você conhecer o seu próprio dinheiro e fazê-lo trabalhar para você. É você conseguir ser livre, literalmente, para escolher qual caminho seguir. E não seguir aquilo que a vida te faz seguir. Você escolhe tudo estrategicamente, olhando, isso a gente está falando do universo financeiro. Então, o objetivo final de quando a gente fala de uma organização financeira é chegar nessa liberdade financeira. Joia. Talvez, se me permita avançar um pouco mais, algumas pessoas costumam perguntar assim: quanto é que eu preciso ter em conta ou em reserva monetária ou reservas de diversos tipos de aplicações financeiras ou
ou até de aplicações não financeiras, como ouro, como joias, como outras coisas, quanto é que eu devo ter de valor equivalente para poder dizer que eu tenho liberdade financeira? Quanto é que a pessoa precisa ter, em média, aproximadamente, proporcional, no caso, à sua realidade econômica? Ezequiel, isso não tem um valor em específico, porque vários especialistas, cada um defende mais ou menos ali a sua tese, mas o ideal é que a gente tenha pelo menos um ano guardado deste valor. Isso eu estou falando tanto de finanças pessoais quanto de finanças dos negócios. Então, se eu falo de negócio, eu estou falando do faturamento. Eu tenho que ter pelo menos de 6 meses a um ano. E há aqueles ainda que diz que a gente precisa ter 2 anos de reserva, já que o autônomo corre mais riscos do que outros setores. E de finanças pessoais, a gente costuma dizer que é de um ano de reserva de salário. Então, imagina o quanto que a gente está longe de chegar nesse objetivo, né? Certo. Isso seria liberdade já ou seria um fundo de reserva? Seria aquilo que seria como se fosse a reserva de emergência? Esse já seria o caminho para seguir para essa liberdade financeira. A reserva de emergência, você tem que olhar para o seu montante, né? Seguindo já para uma outra conversa. Quando a gente fala de reserva de emergência, é para ser emergência mesmo. Então, é aquele valor em que não tem relação com os meus investimentos, não tem relação com as minhas despesas diárias. Eu preciso ter essa reserva para caso ocorra uma emergência, eu não tire nenhum dinheiro da minha aplicação. Então, é um outro valor. Ok. Certo. Existem alguns percentuais, alguns números mágicos, não sei se você já teve contato com eles, pelo menos para finanças pessoais, que não vou chamar de números mágicos, mas números de referência, que o pessoal fala assim, você precisa ter pelo menos 25 vezes aquilo que seria a sua despesa, caso você não precise trabalhar mais, né? Assim, 25 vezes e que você tenha se você for fazer retiradas de 4% ao mês, aquele valor fica lá fixo. Isso, para a realidade brasileira, é tangível? 25 vezes a gente estaria falando, por exemplo, para quem tem uma despesa anual de cerca de 100 mil, seria o equivalente a 2 milhões e 500, para que retirando 4% ao mês, esse valor continue lá para sempre e a pessoa não precise mais trabalhar. Isso é compatível com a realidade brasileira e é algo tangível? Ezequiel, a gente fala muito sobre o que é possível e o que não é possível, e eu já conversei até com outros especialistas sobre isso, que às vezes tem aquelas pessoas que têm um ganho de 100 mil reais dentro de um mês, e ele vive em dívidas e ele não consegue fazer essa reserva e não consegue chegar nesse valor que você citou agora como um exemplo, né, de meta. E tem aquelas pessoas que com o salário mínimo conseguem ao longo dos anos chegar próximo a este valor. Só que a gente tem que olhar muito para a nossa realidade financeira do dia a dia e estipular a nossa própria meta. Eu acho que não fixar nas metas que são vendidas, porque na nossa realidade a gente sabe que a grande parte da população ganha um salário mínimo ou menos, e a quantidade de despesa muitas vezes ultrapassa esse valor da entrada. Joia. E aí onde entram, depois daquilo que nós vamos falar um pouco mais para frente, as rendas alternativas, né? Outras fontes de renda que possam complementar esses objetivos. Mas isso vai ser conversa para mais adiante. E já que você tocou nessa questão de que há quem tem entrada de 100 mil por mês e vive em dívidas, e há aquele que tem um salário mínimo e consegue controladamente, de forma regrada e organizada, atingir os seus objetivos e fazer essas reservas, a próxima pergunta seria, então, quais são os maiores desafios ou os maiores obstáculos
que a pessoa ou a família brasileira enfrenta para alcançar a liberdade financeira como uma meta, como um objetivo da família como um todo? O que eu penso bastante a respeito disso é que falta educação financeira. Então, as pessoas, elas não têm o hábito de olharem tanto para suas entradas quanto para suas saídas. Então, elas não conseguem entender qual é esse valor de entrada, qual é esse valor de saída. Eu conheço muita gente, por exemplo, quando não é autônomo, que não consegue olhar para o holerite e interpretá-lo. Isso é muito comum. E isso independe do grau de escolaridade, é a falta da educação financeira. Esse é um dos maiores problemas. Então, as pessoas, elas não anotam, não controlam e não sabem exatamente qual é esse valor de salário. Se for autônomo ainda, pior, acaba perdendo ainda mais esse controle, porque essas É muito entradas podem variado. ocorrer várias vezes. Isso, e pode variar também, exatamente. Num mês entra um valor, no outro mês é outro valor. Então, esse é um grande problema. E o não anotar, seguido da falta da comunicação também, Ezequiel, a falta de comunicação familiar. Certo, certo. Eu quero aproveitar para dar as boas-vindas, agradecer o Cauê, ou a Cauê, que acabou de entrar, a Sônia, FB Oliveira, a, a Luciana, que foi uma das primeiras que entrou aqui, que já nos deu todo o feedback que a gente precisava, Ricardo Baptista, deve ser da sua família, né? Kisa Eugênio, acabou de entrar agora, de Sumaré, seja bem-vinda, Kisa. Saudades do tempo que a gente passou juntos lá em Sumaré. Santo N.O., a Luciana Oliveira. Bom, esses são os que eu consigo visualizar aqui. Silvani Santos também. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por nos prestigiarem com vossa presença aqui, sem a qual não faria sentido nada do que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Então, em resumo, é falta de educação financeira, falta de anotação e falta de comunicação entre a família. Esses são os maiores obstáculos, se eu bem entendi, dentro da sua fala. Certo, Elisângela? Certo, é exatamente Certo. isso. E isso também se aplica ao empresário, já que nós estamos falando também das finanças empresariais, que é a sua área principal de atuação. Como é a realidade? Quais são os maiores desafios do empresário em relação a essa questão de, não sei se diria liberdade financeira ou existe algum outro indicador, um outro termo que é usado no meio empresarial? Uhum. Os desafios são muito parecidos com os desafios das finanças pessoais, até porque os negócios são geridos por pessoas, né, Ezequiel? Eu não me vejo como uma especialista financeira pessoal, porém, na consultoria, eu sempre preciso saber como que essa pessoa gere a finança pessoal dela. Porque um dos maiores desafios é que o empreendedor acaba sangrando o seu negócio. Esse é um termo bem comum aqui no Brasil, né? Que a pessoa sangrou o negócio, tirou muito mais dinheiro do que essa empresa suportaria e muitas vezes ela acaba decretando falência ou quebrando mesmo, né? E aí a falta desse controle. Essas anotações que eu disse antes, que acontecem nas finanças pessoais, acontece também nos negócios. É muito comum chegar numa consultoria e o empreendedor não saber quanto fatura e quantos são os seus custos fixos e variáveis. Então a gente passa bastante tempo para mudar o hábito dessa pessoa para que ele tenha o costume de anotar todas as entradas e saídas ao longo do mês. Olha, talvez essa seja uma das razões pelas quais se diz que sei lá, de 40% a 70% das empresas no Brasil entram em falência antes de completarem 10 anos, né? 5 a 10 anos, né? Exato. Um grande número acaba decretando falência nos 2 primeiros anos.
Caramba. E um deles é por essa falta de controle. Se a gente pegar os dados mesmo das estatísticas, eu não tenho ele aqui e bate pronto para mostrar. Mas é um dado alarmante, assim, que nos 2 primeiros anos essas pessoas acabam colocando tudo que tem, muitas vezes, no negócio, mas ela não consegue seguir pela falta de controle, pela falta de gestão financeira, por falta de clareza. Certo. E a minha pergunta, ó, tem mais algumas pessoas que acabaram de entrar. Érica, CP, Carneiro de Souza entrou também, seja bem-vindo. Emerson Silva está nos honrando aqui, muito obrigado, nosso companheiro de jornada. A Thay, CBS, eu vi mais uma pessoa aqui, Ricardo Batista, já falamos, Glória Paixão Raider. Se vocês puderem digitar aqui no campo de onde, de qual cidade, de que lugar vocês estão nos falando, vai ser muito legal para que a gente consiga contextualizar a nossa conversa e também ter ideia de onde é que vocês estão nos ouvindo. Se vocês puderem digitar aqui qual que é a sua cidade, cada um de vocês aqui nesse espaço do chat, vai ser muito legal para a gente, tá joia? Luciana Oliveira Campinas, muito bem, obrigado. Nos prestigiando aqui na nossa terrinha. Os outros que puderem digitar aí, a gente agradece, tá bom? Enquanto isso, a gente vai prosseguir aqui. E você falou de uma grande dificuldade que é a educação financeira. Onde está o gargalo dessa questão da educação financeira? É uma falha, a Thay também é daqui de Campinas, é uma falha que acontece na escola, isso deveria ser incluso no currículo escolar, é algo que deveria ser responsabilidade da própria família, deveria ser responsabilidade do governo, é responsabilidade individual, cada um deveria correr atrás da sua própria educação financeira. Como é que você vê isso como estrategista, como especialista nessa área? Qual seria a melhor maneira de resolver isso pela raiz, resolver o mal pela raiz? Ezequiel, você citou várias questões, né? Várias possibilidades. Eu acho que se o ideal seria que a gente conseguisse alcançar todos esses meios. Então, a gente tem na educação, tem lá na grade curricular, ter em casa o reforço, ter campanhas do governo falando sobre educação financeira e aí trazendo cada vez mais clareza para as pessoas. Porque fica difícil dizer, vai ser só uma questão de educar em casa. Mas se o sistema como um todo não dá abertura para isso, como que essa pessoa vai ser educada em casa por alguém que não foi educado financeiramente falando? E a gente tem que, para estudar por conta própria, a gente tem que saber também quais são esses especialistas que a gente vai ouvir, vai seguir, porque não existe uma matemática exata, né? Por mais que a gente esteja falando de finanças, finanças não é uma matemática exata. A gente tem que fazer aquilo que é possível de acordo com o nosso orçamento, de acordo com os nossos objetivos pessoais. Tem muitas questões envolvidas que vão além da matemática pura. Então, poder envolver todos eles seria o grande ideal. Mas, como isso ainda não acontece, estamos aqui, né, discutindo sobre isso. Que estamos procurando dar o nosso contributo, né, o nosso contributo social enquanto cidadãos, compartilhando um pouco daquilo que é possível nesse espaço e nesse tempo para que as pessoas possam se munir de informações e encontrar esses outros caminhos que você falou, autores e tudo mais, que no final dessa nossa conversa nós iremos citar. Quero dar as boas-vindas também ao Café com o Trem, que acabou de entrar, Londres Além do Óbvio, e solicitar que vocês digitem a cidade de onde vocês estão nos falando, vai nos ajudar muito a contextualizar a nossa conversa. Aqui no chat vocês podem digitar, eu sou da cidade XYZ, eu sou da cidade A, eu sou da cidade B. Muito bem. Como garantir que todos os membros de uma mesma família, incluindo os filhos, estejam envolvidos e comprometidos com o planejamento financeiro? Esse é o objetivo, né, de conversar de todo mundo estar comprometido, Ezequiel,
tem que partir de uma conversa clara. Eu acho que nas famílias falta muito dessa conversa, né? A comunicação, isso sem a gente. Você pode até falar isso melhor do que eu. A comunicação não ocorre em todas as famílias, e isso para vários assuntos. E não seria diferente para a questão financeira. Então, olhando apenas agora para o contexto das finanças, a pessoa que melhor tem, vou dizer, uma facilidade em lidar com controles, de repente com planilhas, com aplicativos ou anotações. A pessoa que se sente incomodada primeiro, ela deve convocar mesmo uma reunião familiar e conversar sobre todas as dúvidas, sobre todas as angústias que envolvem as finanças do lar, para que todo mundo se comprometa realmente. Joia. Então não há como esperar isso de todas as pessoas, membros da família. Alguém que tem maior facilidade de lidar com o assunto ou um pouquinho mais de clareza deve tomar a iniciativa e chamar os outros para a conversa. Eu vejo que é a melhor maneira disso acontecer, porque eu olho para os casais, eu estou falando agora dos casais e famílias que eu atendo em consultoria empresarial. Eu percebo que neles sempre existe aquele que tem maior facilidade com controles, que é aquela pessoa que tem objetivos mais claros, às vezes facilidade com os números, mas não necessariamente. Mas é uma pessoa que ela tem uma disciplina maior, porque é importante ter disciplina. E aí, é como eu falo da sociedade, né? Tem aquele que sonha e aquele que traz para a realidade. A gente tem que ter o equilíbrio dessas duas coisas, porque o que sonha demais, mas não olha para a realidade financeira, também não vai sair do lugar. E aquela pessoa que é muito presa apenas no financeiro, acaba não sonhando e acaba não dando passos que estão, aos olhos dos outros, né, está como impossível. Então, tem que ter esse equilíbrio. E aí, para cuidar de finanças, eu vejo que essa pessoa que ela é mais organizada e disciplinada é o que geralmente vai cuidar das finanças desse lar. Joia. É muito interessante. Eu já conversei com casais que eles fazem rodízio de cuidado das finanças. Durante algum tempo é alguém que cuida, durante outra parte, sei lá, 6 meses ou um ano, a cada um ano trocam. Aqueles que têm essa facilidade, porque também é difícil encontrar duas pessoas com as mesmas habilidades dentro de um relacionamento. E é muito legal essa visão que você traz, que não é uma tarefa específica ou da mulher, ou do homem, ou de um dos companheiros, ou de uma das companheiras, de cuidar especificamente disso. É em função da facilidade que cada um tem, né? Sim, e se a gente, eu vou até colocar uma observação aqui, Ezequiel, se a gente olha para os dados históricos, você, né, também deve ter estudado um pouco sobre esse assunto. Muito antigamente, quem cuidava das finanças do lar era apenas a mulher. O homem era o provedor, o homem trabalhava, trazia esse dinheiro para dentro do lar, mas quem administrava, na maioria das vezes, eram as mulheres. Isso estou falando de tempos em que as mulheres não trabalhavam fora. Mas não necessariamente precisa ser dessa maneira, né? Eu vejo nos casais que isso eu vejo como mais confortável. Eu tenho uma facilidade maior, pode deixar que eu assumo isso, independente do gênero. É mais pela facilidade, porque precisa ser gostoso de fazer esse controle também, porque se não for legal, a pessoa vai abandonar no meio do caminho. E isso é que não pode acontecer. Certo. Muito legal. Então, prazer. E falando em prazer, é impressão minha ou existe um mistério muito grande, um tabu, um conjunto de preconceitos ao conversar sobre dinheiro? Na cultura brasileira, isso é muito comum, as pessoas conversam com facilidade sobre dinheiro, ou rondam vários mistérios em torno desse assunto?
Existem muitas incógnitas. Eu não sei, né, se todos que estão aqui sabem que o Ezequiel é da Angola e eu não sei como é culturalmente lá, Ezequiel. Mas aqui no Brasil, existe sim um tabu, ninguém fala sobre isso. É como se atraísse um mau presságio falar sobre dinheiro. Ninguém fala sobre salário abertamente. Isso eu estou falando dentro dos próprios lares. É muito comum os cônjuges não saberem qual é a entrada do outro cônjuge. É algo a ser escondido a sete chaves. E aí mora o problema. Como que a gente vai administrar juntos as Algo que não finanças? conheço. Não tem como. Como dizia Peter Drucker, tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Não Tudo pode, aquilo que não pode ser exato. mensurado, não pode ser contado, não pode ser melhorado, né? Entende? Exato. Bom, em Angola não é muito diferente. Talvez haja um pouco mais de liberdade de conversar, porque as trocas ainda se dão muito de forma rudimentar. Então, assim, muitas das negociações ainda são feitas com alimentos, com roupas, com bens, com objetos. Então, e o dinheiro ainda é escasso. Então, Uhum. não existe. Mas, assim, aqui eu percebo que é algo assim. É mais ou menos como se fosse falar de sexo, né? É, Há exato. um tabu enorme em torno da questão dinheiro, né? De falar de Uhum. dinheiro. Esses dias abri uma página de um treinador financeiro e ele deu um exemplo lá de uma pessoa que tinha X de reserva financeira, X de investimento e tinha R$ 1.000 na conta e dizia que não tinha dinheiro. Disse, essa Uhum. pessoa está no bom caminho. Nossa, o que desceu de crítica em cima dessa pessoa, assim, você acha que não está no Brasil? Como é que é possível? Então, assim, e uma palavra-chave que você falou foi essa, que não importa o quanto a gente ganhe, o que faz diferença é como nós administramos, porque existem pessoas que ganham um salário mínimo ou menos e conseguem ter, sim, como administrar essas metas e esses objetivos financeiros. É uma questão de disciplina Uhum. e de visão clara. Agora, falando Exato. em... Não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, eu ia falar que quando eu trouxe esse exemplo no começo de pessoas que têm o ganho de 100 e o outro que tem o ganho de um salário mínimo e o de um salário mínimo muitas vezes consegue fazer essa administração melhor, são casos que aconteceram na consultoria. Então, eu tive um cliente que ele ganhava de Prolabore, né? O Prolabore é o salário do empreendedor. Então, a gente tem o salário da CLT e a gente tem o Prolabore, que é o salário do empreendedor. Ele tinha um salário de quase R$ 40.000 por mês e não sabia disso. Achava que era muito menos, menos da metade. E não sabia administrar, então ele não tinha objetivos claros na vida pessoal dele. E aí, também já trabalhei com um empreendedor que pagava aluguel, que tinha aluguel tanto do comércio quanto da casa, que tinha renda bem justa, mas que ele conseguia administrar muito bem. Então, quando eu falava para ele, olha, se você conseguir reduzir essa despesa ou essa outra, ele conseguia se adequar, ele conseguia trabalhar com menos. E hoje ele está muito bem. Agora, essas outras pessoas que não têm ideia, fica completamente no escuro. Aí tanto faz, né? Se ganha 1.000, se ganha 100.000, esse dinheiro ele não vai fazer diferença. Entendi. Certo, certo. Agora, vamos falar sobre estratégias e ferramentas, né? Quais são as melhores estratégias e ferramentas que você recomenda para que se faça uma gestão financeira assertiva? Tiago Souza, seja bem-vindo, acabou de entrar aqui. Coisas da Teca também acabou de entrar, seja bem-vinda. Doraci Carvalho, muito obrigado por nos prestigiar. Com você a palavra, Elisângela. Ezequiel, eu vou falar para você o primeiro passo
eu peço para as pessoas seguirem assim na consultoria, que eu acho que traz um pouco mais de clareza. Existe, claro, alguns especialistas em finanças que falam que a gente não pode olhar para trás, né? Então, anotar a partir de hoje, vou esquecer aquilo que aconteceu. Mas eu peço para que essas pessoas façam anotações de pelo menos 30 dias. Eu sei que despesas, muitas das despesas costumam ser sazonais. Quando a gente fala de um seguro de carro, que ele acontece algumas vezes no ano, um IPVA, um IPTU, ele acaba sendo sazonal. Mas a gente sabe que ele é um custo fixo, que ele acontece todos os anos. Mas se você pedir para essa pessoa anotar por 30 dias, pelo menos, você já vai ter uma ideia do quanto que essa pessoa gasta durante determinado período. E a partir daí, a gente começa a construir quais são as metas dela. A gente chama em finanças de centros de custo. Aqui em casa, não sei vocês, Ezequiel, mas aqui em casa a gente tem uma planilha separada com centros de custos. O que são esses centros de custos? Ah, eu tenho esse montante que eu gasto em saúde, tenho esse montante que é com alimentação, tenho esse montante que é com lazer. Então eu começo a organizar esses dados para que a partir desses 30 dias eu comece a apenas alimentar, seja um aplicativo, seja uma planilha. E quando a gente começou aqui em casa a fazer esse controle há 20 anos atrás, era no bloquinho de anotação. A gente só precisa começar. Sim, com certeza. Então, a primeira grande ferramenta é uma planilha. Hoje, com os meios eletrônicos, temos até aplicativos. O próprio banco, às vezes, já disponibiliza um aplicativo de controle. Existem vários aplicativos que podem ser baixados em lojas de store, quer seja da Apple Store, quanto do Google Store, ou do Google, tem algum outro nome lá, Google Play, né? Então, essa é a primeira grande ferramenta. Além dessa ferramenta da planilha, existem outras estratégias. Você falou da ferramenta e também do hábito em si de anotar e de estabelecer como centro de custo. Existem outras estratégias que podem ser úteis, ou essa é a basilar, é a mais importante de todas? Eu vejo essa como a mais importante porque é exatamente nessa primeira etapa que as pessoas costumam desistir. Então é muito comum, Ezequiel, que depois de 30 dias que essa pessoa anota e ela percebe onde que o dinheiro dela vaza, porque ela não vaza com as despesas maiores. As maiores a gente sempre lembra delas. Então, uma escola de um filho a gente lembra, um aluguel a gente lembra, mas aqueles pequenos, vou chamar de pequenos delitos que acontecem na vida financeira, isso é esquecido. E aí, quando ela se depara com esses números apurados, muita gente pode até entrar em desespero. Já que né, você é um psiquiatra, você trabalha muito com a saúde mental, algumas pessoas nessa etapa eu acabo direcionando para pedir ajuda mesmo em psicoterapia, porque essa pessoa começa a achar que tudo que aconteceu para trás foi uma perda de tempo, ela fica meio sem sentido. Então, essa é a principal etapa, para depois partir para a etapa seguinte, que é administrar esses centros de custos, de colocar metas para cada uma delas. Porque se a pessoa não começa a anotar, a gente não vai ter ideia de quais serão essas metas. Joia. Você falou aí da questão de saúde mental. As estatísticas dizem que em torno de 38% a 40% dos casos de ansiedade são causados por questões financeiras. Os divórcios, assim, mais de metade dos divórcios, entre 60% e 80% dos divórcios acabam sendo causados justamente por conflitos financeiros. Então, do ponto de vista de saúde, alguém pode estar perguntando, mas o que tem a ver médico falando sobre dinheiro? Porque isso impacta na saúde mental das pessoas. Então, é extremamente importante a gente não apenas tomar as bolinhas para resolver o problema da ansiedade ou procurar o advogado para assinar os papéis de divórcio ou procurar o psicoterapeuta para fazer um tratamento um atendimento familiar, um atendimento de casal,
mas também cuidar da raiz, né? Então, por isso é que nós estamos trazendo essa conversa aqui e agradecemos muito a Elisângela por nos trazer isso. E aí eu quero voltar de novo um pouco a uma pergunta que eu já fiz lá atrás. Por que será que nas escolas, nos currículos, não é incluído esse assunto? Porque, em tese, todo profissional almeja ganhar um salário no final da sua formação, ser empregado e ter um salário mensal, ou se for empreendedor, ter as suas retiradas regulares, ou até alguns casos de empreendedores, eles mais injetam dinheiro na empresa do que acabam tendo que retirar, porque a empresa acaba, por um bom tempo, não trazendo retorno. Por que será que existe uma omissão, não vou dizer relutância, porque nem vejo essas discussões rondarem as mesas que falam sobre currículo escolar, né, os planos de desenvolvimento educacional. Por que existe uma omissão, na sua visão, como estrategista, como pesquisadora nessa área, de uma matéria de administração de orçamento familiar, de finanças pessoais, por exemplo, a gente é médico e a maior parte dos médicos, alguns médicos acabam indo como autônomos. A gente não sabe administrar uma clínica, não sabe, vai ter que fazer outros tipos de formações adicionais. Não seria sábio, e isso acredito que não é só problema do médico, é problema do físico, é problema do biólogo, é problema de todas as outras profissões que não sejam da área de vocês de administração e finanças. Por que será que não é incluído no currículo o suficiente para esse aprendizado? Por que será, né, Ezequiel? Como que seria o futuro de uma nação em que as pessoas soubessem fazer contas e não tivessem medo do dinheiro? Imagina que tem todo um sistema que funciona para que as pessoas sejam leigas em relação ao dinheiro, porque se ela é leiga, ela não cresce e ela não cobra ninguém. Se ela é leiga, ela precisa de mais empréstimos, pagar mais juros, ela vive num cheque especial, que é muito comum. Então, existe todo um sistema que ganha quando essas pessoas não têm informação, não podem questionar. Não sei se você também compartilha dessa ideia, né? Mas eu penso que tem muita relação com isso. Infelizmente, né? Infelizmente existe todo um sistema em torno disso e uma palavra que eu ouvi muito trabalhando, eu sou perito judicial, que eu ouvi muitas vezes é alguém, quando eu pergunto para o periciando, mas por que vocês não fizeram um acordo? Quando aconteceu esse litígio entre você e o seu patrão, por que vocês não chegaram a algum consenso? O que falou o seu patrão, ou o seu gerente, ou o seu empregador? Eles vai procurar os seus direitos. E aí, eu não entendi, assim, parecia uma tremenda estupidez alguém falar isso, sabendo que seria muito mais barato, menos conflitante fazer um acordo. E eu cheguei à conclusão, a maior parte das pessoas não procura os seus direitos. Aliás, nem os conhece, nem sabe que eles existem. Então, direitos não são dados, cada um tem que correr atrás dos seus. E eu entendo que nesse contexto e nessa realidade, cada um tem que buscar a sua formação, o seu grau de instrução nessa área de conhecimento financeiro. Senão, ninguém vai nos dar isso de graça. Exato. E pensar abundante, né? De maneira abundante, Ezequiel, de achar que ela pode sim dar o próximo passo, que ela pode ter sonhos e objetivos e ela pode alcançá-los se tiver um bom planejamento, de acreditar que é possível. Eu acho que a maneira como as pessoas são educadas hoje é para que aquilo não é para você. Então, é muita gente falando, mas aquilo é demais para mim, e nem cogita a possibilidade de dar o próximo passo, seja fazer uma viagem, seja comprar um imóvel, seja, não sei qual é o desejo dessa pessoa, né? Que deseja uma coisa muito relativa. Mas é acreditar que é possível. Ah, tá, é possível. Então, o que eu posso fazer para alcançar esse objetivo? E sair, né, desse sistema
né, que nos coloca nesse lugar, é assim mesmo, ninguém sabe lidar com dinheiro, não vamos nem falar desse assunto, e deixa por isso mesmo. Nós chamamos isso na saúde mental de crenças limitantes, né, ou crenças limitadoras. E eu fiquei abismado, eu encontrava às vezes essas discussões dentro da família. Só antes quero também dar as boas-vindas a Fabiana Dalorto, a Iris Maia Alves, ao Tiago Souza 33, por estarem nos prestigiando aqui. Como eu dizia, eu ouvia várias vezes esse tipo de discurso e eu achava que só acontecia ao meu redor. Até quando eu fui ver essa postagem, quando esse treinador financeiro deu esse exemplo e fui vendo os comentários, e um dos comentários assim bizarros, assim que não cabe na minha mente, que eu não consigo entender como é que as pessoas pensam nisso, é sobre poupança ou sobre fazer reserva financeira ou sobre investimento. E o discurso é o seguinte: para que guardar dinheiro se eu não sei se eu vou viver amanhã? Gente, Entendi. isso para mim é de um grau de absurdidão, assim, que eu ouvia isso num contexto restrito. Ver isso em público, em rede social e numa dimensão que eu vi, me deixou assustado. Isso, qual é a base desse pensamento? Assim, eu acredito que é bem abaixo da crença, está fora da questão da crença limitante. O que faz uma pessoa não ser capaz de pensar no amanhã? Qual é, você que trabalha com isso, não sei se no mundo empresarial também isso é comum ou não, porque o mundo empresarial ainda talvez escape um pouco, porque ele é feito de planejamento estratégico, de longo prazo, planejamento tático, planejamento operacional. Então, a pessoa, por mais leiga que seja, tem que se formar um pouco. Mas no imaginário, no inconsciente popular, o que faz a pessoa não pensar no amanhã porque não sabe se vai viver? Eu não consigo te responder isso, Ezequiel, mas o que eu vejo é que as pessoas são muito voltadas para o imediatismo, para o agora. Eu sei que a gente tem dados históricos que mostram que tivemos alguns problemas, sim, em relação ao financeiro, mas não é em relação ao que se pensa para o futuro, ao contrário. Né? As pessoas mais prejudicadas foram justamente aquelas que não pensaram no futuro. Mas é o viver a vida apagando o incêndio. Então ela só foca no hoje e não pensa no amanhã. Só que ela pensa, amanhã eu posso não viver. E se viver até os 100 anos, que é a promessa que a ciência tem, não é, Ezequiel? O que essa pessoa vai fazer? Pois Que é. A ela, Luciana está ela dando não uma se organizou. contribuição. Desculpa. A Luciana está dando aqui uma contribuição também que fala do molde religioso. Eu queria entender um pouco isso. Não sei se você tem algum comentário a fazer sobre essa questão do molde religioso. Sem citar religiões, mas eu já tive casos aqui na consultoria em que dinheiro é pecado, dinheiro é sujo. A ambição é algo muito ruim, porque ambição significa que você vai deixar o seu irmãozinho de lado. Então, você acaba controlando a vida dessas pessoas e essas pessoas pensam apenas no hoje. Então, elas têm medo de ter um pouquinho de sonho, de objetivos. Acho que até a Luciana colocou aqui, né? A religião molda muito a forma de pensar das pessoas. Eu tive um caso, por exemplo, que eu vou citar aqui, Ezequiel, em que toda vez que o meu cliente chegava próximo de um valor de faturamento, ele recuava e ele diminuía as ações dele no dia a dia. Até que, conversando muito com ele, eu percebi que tinha um molde religioso. Então, ele acreditava que se ele tivesse um ganho maior do que era da família dele, que era de uma origem muito, muito simples, isso era uma coisa errada. Se ele ganhasse mais do que as outras pessoas da religião dele, isso também era errado. Então, ele se sentia impuro por conta disso. E eu vejo que essa mesma fala se repete em algumas famílias, em alguns negócios, e claro, né, eu não entro nessa discussão,
mas faço perguntas para essa pessoa. Por que que dinheiro é ruim se o dinheiro pode te proporcionar saúde, pode ajudar a sua própria família, ou seus amigos, ou não sei, os seus familiares, o que que você pensa, né? Mas trazer a pessoa para reflexão, porque às vezes ela está muito acostumada a pensar dessa maneira. Certo. E aí, talvez, além da religião, também tem a própria questão cultural, né? Como você falou aí, é, quando você foi falando, me lembrei de um caso em que um pai, havia um projeto social dentro de uma comunidade e esse projeto proporcionava atividades esportivas e, ao mesmo tempo, complementação para que a pessoa, para que os jovens e adolescentes evoluíssem do ponto de vista acadêmico. Um dia o pai Uhum. chegou e confrontou o responsável desse projeto veementemente, dizendo que iria retirar o filho desse projeto. E quando perguntaram por quê, ele disse, não, nunca ninguém na minha família fez além do ensino primário. Por que ele vai poder, por que o meu filho vai ter que fazer o ensino médio? Uhum. Não pode, não se concebe. Enquanto, do ponto de vista saudável, nós sempre queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós fomos. Né? Uhum. Mas existe essa visão limitante de que se o meu pai ganhava até X, eu não posso passar. Será que isso é só religião ou é também intrínseco cultural? Eu acredito que seja cultural também, Ezequiel, porque tem muito disso. A pessoa se sente culpada em ter mais conquistas financeiras ou de títulos do que seus pais. E todo o meio em que ela vivia. Como que eu vou ter mais que eles? Como que eu vou dar esse passo a mais? Ao mesmo tempo que os pais também falam, mas para que estudar mais que isso? Já tá bom demais até onde chegou, já aprendeu a ler e escrever, já tá ótimo. E tem muita questão agora também, né, falando sobre cultura, uma crença que é um tanto difícil de perder, mas as pessoas olham, não sabem olhar o extrato financeiro. É o básico do básico, mas elas não sabem olhar para esse extrato. Quando elas olham, elas sempre falam: o banco está me roubando. Isso é uma fala muito comum. Então, em uma determinada empresa, eu dei um curso de educação financeira e fui ajudar essas pessoas a lerem Olerite, fui ajudar elas a olharem para as contas delas no dia a dia. E a fala era: eu saco todo o meu dinheiro, todos os meses que se eu deixar no banco, eu vou ser roubada. Ah, e esses números que aparecem aqui, ó, esses números aqui, certeza que foi o banco me roubando. Então, isso vai perpetuando, porque eu estava falando com pais. Então, são pais que vão passar isso para os filhos. E aí, se os filhos não Isso. tiverem a curiosidade de estudar a respeito, vai continuar nessa mesma tecla. Impressionante, interessante. Essa ainda nunca tinha ouvido de guardar o dinheiro debaixo do colchão, porque senão o banco vai roubar. A gente aprende, cada dia é um novo aprendizado. Bom, mas vamos prosseguir aqui com a nossa conversa e vamos falar agora de inteligência emocional nos investimentos. Existe uma diferença entre investir somente pensando no racional, agindo de forma racional, e investir ou gerenciar finanças com inteligência emocional? Existe sim, com certeza. Ezequiel, a gente tem que. Eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Vou abrir esse livro. Se eu, quem cuida da planilha hoje é o meu marido, que ele estava até aqui na live assistindo, que é o Ricardo Baptista. Ah, E Ricardo. ele é um programador, mas que também tem formação em administração. Só que ele age com uma inteligência maior do que a minha quando olho para os números. Por quê? Eu sou radical. Então, eu sou radical nos cortes, nas metas, sou radical nos investimentos. Ele é aquela pessoa que acredita que, como diversos autores defendem, né, autores especialistas em finanças, de que você tem que ter equilíbrio entre o prazer e o investimento. Então, tem que ter a razão e a emoção. Para que você não seja essa pessoa radical, porque o radical tende
a deixar de lado o planejamento e a organização muito mais cedo do que aquele que consegue. Hoje eu vou me presentear comendo nesse restaurante que eu sempre quis com minha família. Porque ele vai sentindo ânimo para continuar com as contas. Então, no final, né, até da nossa live aqui, a gente vai citar alguns autores, e tem um que eu adoro, e ele fala muito sobre isso, sobre ter inteligência emocional. Por exemplo, se você compra ações em bolsa de valores, um exemplo, né, de uma das maneiras de se investir. Você também tem que ter inteligência emocional para não sair vendendo ou comprando a todo momento, para saber qual é o momento certo de entrar, o momento certo de sair. Então, para tudo, exige sim inteligência emocional. Ter controle emocional para lidar até, por exemplo, você usou aí o exemplo da Bolsa de Valores, às vezes tem que ter coração de fibra, né, que o pessoal fala, de ferro, assim, no sentido em que a bolsa está derretendo, mas você deixa ela quieto, assim, ou subiu demais, era para você vender e realizar o lucro, e você tem outros princípios e outros valores, tanto é que alguns dos grandes investidores históricos, um deles que eu conheço, o nome é Benjamin Graham, era médico, era psiquiatra, né? E aqui no Brasil temos um outro também, que não só um, mas tem, o que eu lembro agora, que é o Baxter, abandonou inclusive a medicina para se tornar investidor. Então, lidar com essas questões de emoções é um desafio muito grande, tanto para quem mexe com a questão de compra e venda, com a questão de investimento, como pelo que você falou mesmo, na administração básica, no dia a dia, né? Se ficar só no racional, vai pro brejo, bem fácil, né? Porque Exato. ninguém aguenta. A nossa vida é mais feita, as nossas decisões, pelos estudiosos de neurociência, são muito mais baseadas em emoção do que na razão. E tem uma estatística sobre isso, né? Que 98% das nossas tomadas de decisões ou das nossas compras são emocionais. E uma coisa até que eu ainda não consegui responder isso, eu posso até te perguntar, né? Já que você trabalha com saúde mental. O que eu percebo como um padrão de comportamento, Ezequiel, tanto no empreendedor que fatura 2.000 mês, quanto naquele que fatura 1 milhão, que eu já atendi as duas pontas, é que quando eu vou olhar para as despesas pessoais dele, a maior porcentagem de gasto está relacionada a restaurantes, a compensações rápidas. E aí o montante chega assim num valor impressionante de alguns deles. E essa, às vezes, um desequilíbrio emocional que faz com que a pessoa extrapole ali na planilha dela, eu penso, né? Sem ser especialista, extrapole para compensar algo. Então, a inteligência emocional, se conhecer, é importantíssimo na hora de fazer a gestão financeira. Eu não sabia dessa realidade da questão do restaurante, até porque em nossa família é algo bem controlado, assim, não é uma coisa que a gente faça com tanta frequência, talvez pelas nossas histórias, pelas nossas origens simples, mas assim, a grosso modo, o que eu posso entender são duas coisas. Primeiro, existe uma coisa no meio dos empreendedores que é muito usada, que é chamado de prova social. Assim, não basta você ter dinheiro, você tem que provar que você tem. Então, assim, aquela que fica desfilando de Rolls Royce, de Camaro, de BMW, de carros carérrimos e mora em casa alugada, por exemplo, em apartamento alugado. Não que isso seja ruim em si, mas assim, às vezes tem um carro que tem um valor maior do que onde ele mora. E eu vejo que essa questão do restaurante é mais ou menos isso, é uma maneira de dizer, eu trabalho demais, eu mereço, eu mereço não só me dar a esse prazer, como eu também mereço, eu preciso mostrar para as pessoas que têm esse poder aquisitivo. Eu sou empreendedor, afinal de contas. Não importa se eu faturo 2.000 ou faturo 1 milhão, mas eu sou empreendedor. E empreendedor que é empreendedor, na maior parte das vezes, até uma conversa de negócios roda em torno de uma mesa, né? Então, eu entendo que
são esses dois grandes fatores. Um é a questão da prova social, e o outro é de querer impressionar mesmo. Acredito que sejam esses dois grandes fatores que podem estar pesando sobre isso. Eu quero dizer que o pessoal que está nos assistindo também pode dar a sua contribuição, viu? Embora vocês não possam entrar e conversar, mas podem digitar aqui dando a contribuição de vocês. A gente quer se enriquecer também com a experiência de vocês. Não sei se faz sentido o que eu acabei de falar ou não. Faz bastante sentido, sim, Ezequiel. Essa questão do querer impressionar. A prova social, eu vejo bastante gente entrando nisso. Mas eu conheço aqueles que muitas vezes nem tem a rede social em si para mostrar para alguém, né? Tá ele ali com a família. Mas eu percebo essa descompensação, essa necessidade. Para alguém ele vai mostrar, mesmo que seja para a própria família, né? Com E isso. certeza. Não precisa ser necessariamente na rede social, mas o vizinho que Uhum, sabe que encontrou ele no Outback, encontrou ele no Madeiro, poder contar no trabalho que no final de semana saiu. E outra questão também que eu me lembro muito é a questão de comparação. A uhum, tendência a se comparar, o efeito manada, né? sim. Então também acredito que existe muito isso entre os empresários, assim, se o fulano no final do ano comprou um carro zero importado, eu também tenho que provar que não basta ser empresário, mas também tem que ter carro zero. Se o fulano Uhum, está come no restaurante XYZ, eu também preciso provar que eu como lá, ainda que ele fatura 2 milhões e eu faturo 2 mil. uhum, uhum. É muito viver o palco dos outros e não os bastidores, não conhecer os bastidores. Essa tendência de comparação acho que tem muito a ver com autoestima, tem muito a ver com a questão do autoconhecimento que você bem colocou aí. Sim. E é importante quando a gente fala de finanças, olhar para a singularidade, olhar para o indivíduo como um ser único. Em todos os momentos somos seres únicos. Aí, quando a gente faz um comparativo, a gente não sabe como o vizinho vive. Por que a gente quer viver como esse vizinho, né, Ezequiel? Sendo que lá nos bastidores eu não sei. Não sei. Nem tudo que parece é, né? É. Bom, vamos prosseguir aqui. Temos mais duas perguntinhas aqui sobre finanças pessoais e depois vamos partir para a última parte que fala sobre finanças empresariais, embora já tenhamos dado algumas pinceladas ali, né? Quais Uhum. são as melhores práticas para aumentar a renda familiar sem sacrificar a qualidade de vida? Uma dessas coisas é olhar bastante para as despesas, ver o que pode ser diminuído ou não. Quando eu falei um pouquinho lá atrás sobre estipular metas, Ezequiel, é sobre isso. Ter a meta assim do lazer, que aí pode envolver o restaurante, pode envolver um passeio com a família, mas aí você pode fazer substituições. Então, você coloca essas metas dentro dos seus centros de custos relacionados às despesas. Isso já por si só tende a não sacrificar a sua vida. Só que, às vezes, a gente precisa aumentar também a nossa renda. E aí é olhar para aquele lugar de que o que eu sou bom em fazer e que pode ser vendido. E muitas vezes é a hora que essa pessoa começa a empreender em mais de um negócio, né? Eu acabo sendo uma empreendedora multi, eu vejo que você também é esse empreendedor multi, né, Ezequiel, em que você poderia ser apenas psiquiatra e eu poderia ser apenas uma estrategista, mas a gente pode dar uma aula, você tem a sua ferramenta, estou citando os nossos exemplos porque estamos aqui, né, nós dois. Mas dentro daquilo em que é possível também, sem a gente se sacrificar, sem esgotar nossa saúde mental. Eu gostei muito que você me convidou aqui, porque eu sou uma pessoa que preza muito pela saúde mental, ainda mais depois de ter tido um burnout. Então, eu vejo que para tudo a gente tem que entender até onde podemos ir também. Certo, certo.
Por falar nisso, da mesma maneira que eu ouço com recorrência a pessoa dizer assim, como é que eu vou guardar dinheiro para amanhã se eu nem sei se eu vou viver amanhã? Uhum. Já vimos que tem questões religiosas, tem questões culturais, tem tudo isso aí. Também é muito comum haver crítica para empreendedor. Uhum. Por exemplo, você já é funcionário público, você tem estabilidade, por que você fica procurando outras coisas? Você, Uhum. você tem a sua casinha, tem o seu carrinho, para que você quer almejar mais? Então, assim, eu percebo também essa erva daninha rondando. Seria o mesmo que dizer, tá, você tem 3, 4, 5 talentos, tá bom usar só um, enterra os outros. Uhum. Isso é muito comum, você encontra isso também nas consultorias, como uma queixa, por exemplo, entre casais, ou alguém que vem de uma família mais conservadora e ele tenta empreender, ou alguém que, por exemplo, prestou um concurso público, tem várias pessoas que acabam abandonando o concurso público para se dedicarem à vida privada e todo mundo acha que é uma loucura o que essa pessoa fez. Ou uma pessoa que já tem um negócio e quando tenta criar um outro, as críticas chovem. Como é isso aí? Isso é muito comum mesmo, porque as pessoas não gostam de mudanças também, né, Ezequiel? Se você tá com o seu time tá ganhando, por que que eu vou mexer? Essa é uma fala muito comum. Time que E, está e ganhando, a como gente não mexe. não se mexe, não é? Só que, e se a gente puder jogar com uma estratégia diferente? Ninguém gosta daqueles que saem muito desse lugar, sai daquele lugar da estabilidade. Então é muito comum nos casais, principalmente, né, casais em que eu atendo, em que um é mais sonhador, como eu disse, dos sócios, né? Um é mais sonhador e outro é muito pés no chão. Então tem que ter um equilíbrio entre si. Por quê? Todos nós temos múltiplos talentos, né? Tem até um termo para isso que é multipotencialidade. A gente tem que analisar, e eu olhando assim, só com um olhar de estrategista, dentro da sua multipotencialidade, o que você consegue colocar para jogo já? O que você consegue colocar no mundo sem ter que investir tanto, sem ter que se sacrificar? Então, muitas pessoas vão olhar dessa maneira atravessada, como eu vejo olhando para os meus clientes. Eu estou atendendo, inclusive, um casal agora em que ele trabalhava numa empresa privada com um cargo bacana, ele saiu. Ela está se desligando aos poucos de um concurso público num cargo também muito apreciado, e os dois estão empreendendo em negócios diferentes. Então, para dar o próximo passo, porque eles querem viver uma vida diferente, porque eles viram que eles têm potencial para isso. Só que ao redor está deixando todo mundo com medo, né? A família em torno fica com medo disso. Só que você tem que enfrentar esse medo. Legal. E aí eu vejo duas coisas. Uma delas é a questão da sabedoria. Foi bom você trazer um exemplo de alguém que faz uma transição suave, Uhum. né? Porque também tem muitos loucos que se chamam de coach financeiro que diz queima a ponte, quebra tudo, abandona. Eu acho que é uma irresponsabilidade agir dessa maneira. Essa Exato. transição suave é extremamente importante. Temos o nosso Sim. amigo Emerson que sempre usa uma frase muito forte, assim, que antes de você desfazer um sistema, tem que criar um novo que vai servir de substituto para poder matar o anterior. Não mate o anterior sem você ter criado um novo. Né? Essa é uma frase muito bonita que o Emerson sempre fala. Exato. Outra coisa também que eu percebo é que as pessoas só olham o dinheiro. Então, quando alguém está abandonando algo estável, quando alguém... Porque é estável até segunda ordem, porque nada é estável, né? Quando alguém está abandonando algo estável, quando alguém está deixando... Só quem mexe com o negócio sabe o quanto dá dor de cabeça. Tem gente que vende o almoço para comprar janta. Então, assim, às vezes ter mais um negócio que sirva de edge para o outro negócio, só ele sabe. Então, assim,
além da questão de dinheiro, existe também a questão de geração de renda e uma atitude de prover oportunidade para quem precisa. Infelizmente, as pessoas só olham a ganância, só tendem a serem julgadores, mas não conseguem olhar para aquilo no sentido de que essa pessoa está fazendo isso e ela vai gerar economia, vai fazer dinheiro rodar, vai dar um emprego para um pai de família, para uma mãe de família. Então, infelizmente, quem só tem esse olhar, que às vezes até um olhar invejoso também, não consegue perceber o quanto esse movimento que essa pessoa está fazendo vai trazer mais benefícios do que prejuízos. Será que estou certo nessa avaliação, no sentido de ser útil para mais alguém? Eu acredito bastante, viu, Ezequiel, nisso, de que quando a gente empreende, a gente muda toda uma cadeia. A gente movimenta. São vários pequenos empreendedores que formam uma cadeia ali de fornecedor, às vezes se ela trabalha com produto, são prestadores de serviços que ela contrata, é uma agência, é uma consultoria, por exemplo. São as pessoas que ela contrata para fazer parte do time e vai crescendo gradualmente. Então, é toda uma cadeia que se movimenta junto e ninguém olha para esse todo. Às vezes, olha para o empreendedorismo com um certo glamour, muitas vezes, e não tem glamour, não. Muita gente já me procurou para consultoria falando, olha, eu trabalho em CLT e eu quero me tornar empreendedor para trabalhar menos. E isso não acontece, né, Ezequiel? É verdade. E a gente fica muito voltado para o nosso propósito, para os nossos objetivos. Ou até em vez de dizer que eu quero trabalhar menos, ele pode dizer, quero ser chefe de mim mesmo, quero ser o meu próprio patrão. Não é das melhores experiências. Não. Então, Se alguém tudo tem é... uma visão romântica sobre isso, tira o cavalinho da chuva. Não existe isso. Mas é isso, é tudo feito com cautela, né? Como você citou antes. É preciso fazer um planejamento, uma organização. Às vezes, as pessoas também ao redor te veem dessa maneira, como, nossa, mas você vai sair de um lugar estável para se arriscar tanto, porque talvez o modo como você está fazendo também está assustando a sua família, assustando seus amigos próximos. Tem que pensar nisso. Será que você está fazendo uma transição bem planejada e organizada? Ou você está chutando tudo para o alto e simplesmente se arriscando ali na primeira oportunidade, né? Queimando pontes, literalmente, né? É. Bom, vamos passar então para as últimas 2, 3 perguntas, que são de finanças empresariais. Acho que já falamos um pouco do Prolabore, acho que a gente pode eliminar esse, só tem mais uma ou duas. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo empreendedor no departamento financeiro? Muitas vezes é justamente não ter um departamento financeiro. E esse departamento, Ezequiel, quando eu digo, às vezes o empreendedor é eu empreendedor, ele trabalha sozinho. Mas não é porque ele trabalha sozinho que não vai ter esse departamento ali, né? Ele não faz esse controle de fluxo de caixa. Essa palavra fluxo de caixa, esse termo, não é comum a todos. Então, falta para esse empreendedor, muitas vezes, acompanhar esse dinheiro no tempo, tanto as entradas quanto as saídas, ao que é previsto que ele vai receber e o que é previsto que ele precisa honrar. Então, essa falta do controle desse fluxo, entender como ele acontece, pode ser o maior problema desse empreendedor. Eu já vi, Ezequiel, negócios falindo aqui na cidade de Campinas, faturando muito, justamente porque não fazia esse controle do fluxo de caixa. Então, o faturamento não é lucro, isso é muito importante saber. E aí, com fluxo de caixa, a gente começa a olhar realmente o lucro. Mas enquanto ele não olhar, ele não vai saber se ele faturando tão alto assim realmente está tendo lucro ou prejuízo.
Porque às vezes boa parte do faturamento se consome com as despesas também, né? A gente vê muito isso, eu acompanho um pouco o mercado digital e existe um modelo de negócio que se chama de lançamento, onde os caras queimam grana com anúncio, queimam grana com a equipe, queimam grana, e aí ele vem a público só fala do faturamento, mas não fala do quanto ele gastou e do quanto sobrou para ele. E se compensou tanto sacrifício, tanto barulho que ele fez e sobrou alguma coisa realmente para ele. Então, se você até puder destrinchar um pouco mais, então, fluxo de caixa, em resumo, é aquilo que entra e aquilo que sai. Seria isso? Se eu bem entendi? Isso, é aquilo que entra e aquilo que sai. Ele tem que ser controlado diariamente. E a gente trabalha com o previsto versus o realizado. Então, o previsto, por exemplo, uma pessoa que ela faz uma venda e ela faz uma venda no crédito, está previsto que esse valor vai entrar para ela dali, em média, 30 dias. Isso se ele não fez uma antecipação, né? Mas está previsto que dali 30 dias ele tem aquele dinheiro para receber. E aí, nas despesas, ele precisa ter também quais são as previsões de despesa. E aí ele vai preenchendo o que foi e o que não foi realizado. Será que aquele valor realmente entrou? Ou houve um problema e ele não entrou? Aquela despesa realmente foi aquele valor ou foi um pouco a mais, que é onde o empreendedor também costuma se perder? Então, eu tenho a entrada daquele dia, a saída daquele dia, e ele gera um resultado. E esse resultado, que é o saldo, ele vai ser o saldo inicial, ele é o saldo final daquele dia, mas ele vai ser o saldo inicial do dia seguinte. E isso as pessoas esquecem, Ezequiel. Às vezes fica focado, hoje vai entrar 10 mil reais na minha conta, e aí eu vou fechar esse dia com esses 10 mil reais, mas esqueceu que está previsto de pagar naquela semana, de repente, 12 mil reais de despesas. Ele age com aquele dinheiro naquele momento e esquece da previsão das despesas. Entendi. Muito legal. Nossa, tá bem gostoso o papo. Você é uma pessoa bem pé no chão, muito didática. Parabéns aí pela clareza que você tem trazido. E acredito que o nosso público, se alguém tiver perguntas, queremos antes de passar para a última pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta para a Elisângela, se alguém quer fazer algum comentário, queremos deixar esses últimos minutos para isso, tá certo? Então, preparem aí as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, porque estamos caminhando para o finalzinho da nossa live. Enquanto vocês preparam as suas perguntas, eu vou fazer a última pergunta para a Elisângela. Quais são os livros, podcasts, cursos favoritos sobre liberdade financeira e inteligência emocional que você recomendaria para o nosso público? Ezequiel, eu sei que você tem um público diverso aqui. E tem algumas páginas que eu gosto bastante, assim, que talvez sejam conhecidas por alguns e não pelos outros. Eu gosto muito de uma página que chama No Front, que essa No Front Empoderamento, ela fala muito, é a Gabi, ela é uma economista que ela mora na periferia e ela ensina educação financeira através do rap. E eu acho fantástico porque ela ensina economia para pequenos empreendedores, mas muito para os jovens. Isso é muito importante. Essa você conhece? Não conheço. Eu conheci pela citação que você fez, mas não conhecia, não. Mas é muito Tem legal. A cultura é extremamente rica para os aspectos culturais acabam tornando o aprendizado muito rico, muito rápido, muito fácil, muito permeável. Sim, a pessoa precisa conseguir assimilar o conteúdo, né? Tem a Nath Finanças também, ela tem esse perfil. Ela é mais conhecida do que a Gabi e
e a Nath também fala sobre educação financeira pessoal, também para pequenos empreendedores. E ela dá muitas dicas bem interessantes, numa linguagem bem É acessível. Então, é uma possível, ela é no chão também. bem pés no Legal. chão. E aí, para aqueles que querem também uma linguagem acessível, mas que quer falar um pouco mais sobre investimentos e que não seja daqueles grandes, né? Eu sei que hoje tem muitos educadores de investimentos no mercado, mas eu gosto bastante também da linha de raciocínio do Gustavo Cerbasi, que é aquele que eu falei que ele diz que nós precisamos guardar, né, ou investir de 30% a 40% da nossa entrada, mas que a gente não pode esquecer do nosso lazer e que a gente tem que sempre adequar a nossa realidade financeira com a nossa realidade de vida também, né, o nosso contexto, para que a gente consiga escolher o melhor investimento. Eu acho que ele tem também bastante pés no chão. Se eu não me engano, ele era um professor da USP ou ainda é. Ainda é, ainda é. Para mim é um dos maiores educadores financeiros desse país. Assim, ele tem uma capilaridade entre todas as classes sociais, tem uma abordagem muito realista, né? Assim, sem nenhum Uhum. tipo de viagem, sem nenhum tipo de ufanismo. Um dos livros que ele escreveu, acho que não sei se você está naquela lista que você vai citar ali. Uhum. Tem o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho que é a obra mais lida dele e a mais acessível. Que aí, quando você me fez aquela pergunta lá no início sobre os casais, eu acho que todo casal deveria ler esse livro. Porque ele fala sobre essa importância da comunicação, da convocação das pessoas, para que todo mundo consiga dar esse passo juntos, né? Estar na mesma sintonia. Joia. E o bonito, além do livro dele, eu já assisti ele falando, é como começou a história dele de investimento, né? Dele com a Uhum. esposa, perto do casamento, compraram caminhonete no leilão, tiveram que vender para poder organizar o casamento. É uma história linda, 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 muito bonita. Então, Uhum. esse é um cara que vale a pena. Eu recomendo muito, principalmente para casais. Realmente é o que você falou, todo casal deveria ler esse livro. Tem mais Sim. alguns outros autores, podcasts, páginas que você gostaria de recomendar para o nosso público? Eu acho que por hora não, Ezequiel. Acho que eu fico com esses três. Joia, E joia. você tem algum para indicar? Olha, para quem mexe com investimento e quer trabalhar essa questão de destruição de crenças limitantes, de dificuldades, eu recomendaria muito O Segredo da Mente Milionária, Uhum. de T. Harvey, T. Harvey, acho que é o nome do autor. Uhum. E para quem gosta de investimento em imóveis, eu recomendaria o Mauro Haufeld, é um autor brasileiro, não é muito conhecido, mas ele tem uma visão de investimento em imóveis muito, muito boa. E tem um outro que os livros deles não são físicos, mas Uhum. que tem livros muito bons. Um dos livros deles chama O Livro Negro dos Imóveis. Ele é muito pé no Uhum. chão, tem um blog que chama Clube do Poupador. Uhum. Ele fala muito sobre poupança, ele faz comparações entre a nossa realidade e a realidade dos outros países. Isso é muito importante, porque às vezes surgem pessoas que se intitulam coaches financeiros e ficam trazendo exemplos que deram certo lá fora e que não funcionam para a nossa realidade. E esse Leandro Ávila é o nome do autor. Uhum. Tem o nome do site dele é Clube do Poupador. Então, Ah, acho que isso é. seriam esses três que eu recomendaria, que são bem pé no chão e ajudam bastante para quem quer partir para o lado de um pouco além de poupar, começar a pensar em Uhum. investimento médio e longo prazo. São bem É, realistas. isso é O bem primeiro, importante. o primeiro trabalha muito a questão de desprogramar essa visão limitante, né? De pensar
só no hoje, aqui, agora, de pensar em que eu não posso ultrapassar a minha família, não posso ir além, de olhar para as oportunidades que a vida nos dá como sendo aquelas que podem servir de redentores para a história da nossa família. Nós não precisamos perpetuar todo um legado triste e podemos dar um passo adiante e ser um pouco melhores, que é os segredos da mente milionária. Os outros dois são mais nessa linha de tomar decisões assertivas, decisões sábias em relação a investimentos, principalmente para aqueles que acreditam nos investimentos em imóveis, que eu acho que, na minha visão, são alguns dos investimentos mais sólidos, mais seguros, mais rentáveis e que mais sobrevivem ao tempo. Tem, Ezequiel, eu não sei se posso indicar aqui aplicativo também. Pode sim, à vontade. Tem, podcast também. Tem um aplicativo que eu indico bastante para os meus clientes, porque ele tem tanto para iOS quanto para o Play Store, que é o Meu Dinheiro. Ele é um aplicativo que tem isso, ele tem uma versão gratuita e tem uma versão Pro. Mas a versão Pro tem vários planos, ele não custa tão caro assim a mensalidade, que ele te abre mais o leque, você tem mais possibilidades. E nele você consegue fazer o seu fluxo de caixa pessoal, você consegue fazer aquele centro de custo que a gente, dentro do aplicativo, chama competência, porque esse centro de custo também pode ser chamado de competência. E você pode organizar, colocar as metas, você pode acessar ele virtualmente e gerar uma planilha para fazer análises melhores, de repente fazer alguns gráficos para que essa planilha fique mais visual, mas eu acho ele muito intuitivo. O que eu penso sobre finanças é que quanto mais fácil for a ferramenta, menores são as chances para que eu desista de... Exatamente. Então, eu vejo assim, né? Um cliente semana passada me mostrou uma planilha. Olha, Elisângela, eu acabei de comprar essa planilha. Planilha linda, colorida, mas complexa. E essa planilha não estava preenchida. E ele não pagou tão barato assim. E essas ferramentas, por isso que eu falo, muita gente é contra isso, mas um caderninho como esse, Ezequiel, no começo, já vai resolver bastante coisa. O importante é anotar. Então, esse aplicativo, eu acho ele simples, intuitivo, dá para você conectar com a sua conta bancária, colocar lá o seu extrato, fazer as conciliações e conseguir ter esse resultado depois de 30 dias e aí manter esse hábito, né? Que bacana. Eu conhecia ele como site, eu não sabia que eles tinham um aplicativo também. É bom saber, assim, porque nessa vida tão corrida que a gente tem, além dessa questão de ser algo que a gente consiga ter constância, tem também a questão da facilidade, né, da praticidade, né, porque nem é o que você falou aí, né? O que adianta ter uma planilha colorida, cheia de um monte de coisa que eu não vou poder usar? Então, essa interface entre a vida real e a vida virtual, eu acho que trazendo benefícios é sempre muito bom. Eu vou anotar esse aplicativo. Obrigado aí por essa sugestão. Bem, eu acho que ninguém está querendo fazer pergunta aqui. Quero saudar quem está chegando agora, o professor Paulo Clébio, lá de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Muito obrigado por nos prestigiar aqui com a sua presença. A doutora Mariane Ferreira, também seja bem-vinda aqui, foram os últimos que chegaram aqui. Estamos já no finalzinho do nosso... Rosimeire PNC também entrou. WGO Com também entrou aqui. MRR Artes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos já no finalzinho da nossa conversa. E vou deixar agora para as considerações finais, se você tiver algo a dizer aqui. Elisângela, com você a palavra. Ezequiel, o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão aqui com a gente, né, que doaram seu tempo para estar aqui também, e ouvir desse assunto que muita gente trata como uma coisa chata, mas não é. Vocês
conforme vocês vão tendo um contato maior com o assunto, vão ver que ele pode ser prazeroso sim, que você começa a entender o seu dia a dia melhor quando você faz essas anotações. Não deixe para que, vou começar só no dia 1º de julho. Não, quando eu convido vocês a fazerem essa análise de 30 dias, pode começar amanhã. Amanhã, dia 25 de junho, me comprometo a anotar todas essas despesas, a começar, a dar o primeiro passo. E sempre pensar no que é mais fácil para vocês nesse começo, para que a gente tem, né, um estudo até que mostra sobre o hábito. Para algumas pessoas, basta 20 dias que ela já começa a se habituar e aquilo se torna comum para ela. Algumas pessoas precisam de quase 300 dias. Então, cada um é cada um. Você pode apenas começar hoje e continuar isso todos os dias. Depois, estabeleça um dia da semana, quando você estiver mais naturalizado com o assunto. Toda segunda-feira eu vou lá e vou fazer essas anotações. Uma outra dica também que eu dou é trabalhar menos com dinheiro físico, porque o dinheiro físico a gente tem menor controle. Quando você tem o seu extrato do cartão, e você não precisa trabalhar com cartão de crédito, não vamos nos aprofundar nesse assunto aqui. Se você trabalha com dinheiro porque quer trabalhar numa vista, usa o seu débito para que você consiga analisar o seu extrato e não perder nenhuma informação. Anote toda e qualquer bala, qualquer valor que você acha que é irrelevante, às vezes é aí que está o grande furo. É nos pequenos cafezinhos ali ao longo do dia, da semana, do mês. Então, comece amanhã. Se você pudesse comprometer comigo e com o Dr. Ezequiel, é começar amanhã. Não deixe para depois, não. Muito bacana. O Paulo Clébio está aqui dizendo que ficou 10 anos trabalhando isso na plataforma. Acredito que sejam nas plataformas petrolíferas lá da região de Macaé, onde ele trabalha como consultor. E também palestras nas igrejas. As igrejas, os espaços religiosos, são lugares onde tem aglomeração de pessoas. Então, assim como as escolas, são ótimos lugares para a gente disseminar esse tipo de conhecimento. Como a Elisângela falou bem no começo, a única pessoa que lucra com a ignorância e com o laicato, né, com o fato de nós sermos leigos, não é laicato, é alguma outra palavra, com o fato de nós sermos leigos, são aquelas pessoas que usurpam o esforço do nosso sacrifício, que usurpam o nosso suor, trabalhando com a nossa ignorância, né? Então, assim, eu acho que cada um de nós precisa correr atrás disso e fazer acontecer. Nós vamos fornecer alguns materiais, eu separei algumas planilhas, depois que vou poder compartilhar. A Elisângela provavelmente vai passar alguns resumos, alguma coisa do que ela falou aqui, que pode ser útil para você continuar. Se você tiver interesse em receber, tem que se inscrever nesse link que acabei de postar aqui, que começa com HTTPS e termina com central. Coloquei aqui no chat, nós vamos, através dele, enviar conteúdos que podem servir para você se aprofundar, que talvez você não conseguiu anotar. Quando nós editarmos essa live e formos postá-la no YouTube como reprise, vamos aproveitar para disponibilizar também esse material. Então, acho que, mais do que tudo, precisa começar, como a Elisângela bem falou. Começar é o caminho, depois tudo o resto acontece. Acredito que ninguém tem nenhuma pergunta. Nós abrimos espaço para perguntas e contribuições. O Paulo Clébio e a Luciana foram os únicos que se pronunciaram aqui, dando os seus contributos. E quero muito te agradecer por essa disponibilidade e a leveza com que você aborda. Parabéns, assim. Esse é um assunto que parece ser chato, mas você conseguiu transmiti-lo com prazer, com leveza, com um senso de realismo mesmo, sabe? Muito bacana. Essa é uma das lives mais gostosas assim, que eu tive
de abordar uma coisa sem correria, sem muitos clichês, mas com o pé no chão. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, conhecendo novas pessoas que estão aqui, né, Ezequiel, também ouvir da sua opinião, do seu ponto de vista, da sua experiência no dia a dia, porque tudo nos agrega muito. Eu acho que juntar essas experiências é muito importante. E eu estou aqui para quando precisarem, para quando forem abordar algum assunto que eu possa também contribuir. Agradeço todo mundo que ficou aqui para falar de números. Eu sei que ele não tem esse tabu que a gente falou lá no começo, mas vocês ficaram e eu sei que é porque vocês querem dar esse próximo passo. Então, muito obrigada, Ezequiel, e muito obrigada a todo mundo aqui que ficou aqui. E também para aqueles que são empreendedores, por favor, a Elisângela está sempre disponível aí para estar ajudando aqueles que querem dar uma reorganizada na sua vida empreendedora. Ela é mentora nessa área, ela é consultora nessa área de negócios, de precificação. Fale um pouco mais, Elisângela, daquilo que você faz no dia a dia. Eu sei que está lá no papel, mas fala-se que o pessoal não lê bula, né? Então também não lê cartaz. Então faz um pouco da sua rotina, do seu trabalho, para que as pessoas saibam como te procurar, quando te procurar e para que te procurar. Bom, Ezequiel, eu sou uma estrategista de negócios, fiz o meu MBA em gestão empresarial de propósito, porque eu não queria ser uma especialista financeira, porque eu penso que quando a gente se torna um especialista, a gente esquece das outras áreas. Para mim era muito importante ser generalista. Então, quando eu olho para um negócio, eu olho para todos os âmbitos. Olho, sim, para o financeiro, porque para mim finanças é o raio-x do negócio, mostra se as nossas tomadas de decisões estão erradas ou estão certas, se a gente precisa mudar esse rumo. Mas eu olho para compras, eu olho para pessoas, eu olho para processos, eu olho para o mercado. E eu faço esses encontros que podem ser de 2 horas, 4, 6. Eu tenho até um cliente que é de 24 horas de consultoria, né, de reunião, durante um mês. Então, eu me adapto ao tamanho do negócio. E o momento desse cliente vir me procurar é quando ele quer tirar uma ideia do papel, quando ele é CLT e quer montar um novo negócio, ou quando ele é um empreendedor e quer montar um novo negócio, ou quando ele quer reestruturar algo que já existe. Porque o mercado é dinâmico, as coisas mudam muito rapidamente e a gente precisa se atentar à necessidade das pessoas, né, do público. E aí a gente precisa olhar para o negócio e reestruturá-lo para que a gente consiga entregar valor para essas pessoas. Então, o meu dia a dia é muito mais voltado para a reestruturação até do que para elaborar novos negócios. Não que não exista, mas é muito mais voltado para essa reestruturação e atualização de um negócio existente, para torná-lo mais lucrativo. E eu sou muito focada na qualidade de vida do empreendedor. Então, as metas são sempre alcançáveis nesse processo. Esse processo é muito respeitando a vida desse empreendedor. Então, espero que eu tenha resumido um pouquinho do que eu faço. Muito legal, muito legal. É difícil encontrar hoje pessoas que estejam dispostas a serem generalistas, né? A maior parte das pessoas quer se super especializar e esse mercado tem ficado um tanto ou quanto abandonado. E você poder ter essa visão 360 graus de um negócio, são profissionais que eu imagino que contratar o seu serviço é estar muito bem servido, porque você consegue fazer essa abordagem completa. Sim. Obrigado por a disponibilidade e tenho certeza que pessoas que estiveram aqui na live vão te procurar. Você consegue digitar aqui o seu arroba no Vou colocar aqui. Chat, por favor? Tá. A Elisângela G. Baptista. Tá aqui. Joia. Então, esse é o arroba esse é o link ou o endereço do Instagram da Elisângela. Sigam ela, sigam a mim também, por favor.
eu abordo muito mais as questões ligadas à inteligência emocional. E quando os pepinos começam a estourar e as pessoas começam a ter problemas de saúde mental, a gente chama para cá e dá o nosso contributo para trazer o equilíbrio e a estabilidade necessária para continuar seguindo a vida com leveza. Tá certo? Nos procurem quando vocês precisarem. Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos. Saudar quem acabou de entrar agora, como a Val Macrame, o de Franci 209 ou 2009, o Rafael C. Inácio, o Ricardo, que dividiu um pouco a Elisângela com a gente, né? Obrigado, Ricardo, por ter dividido ela com a gente aqui, muito obrigado mesmo. Lorival, Vanguesta Atelier, então essas são as pessoas que entraram por último, Ali Amorim também. Bom, uma ótima noite e uma ótima semana. Dizer que nós vamos continuar com essa série de lives. Na quarta-feira vamos falar sobre Black Money. Pesquise sobre isso, tire dúvidas sobre isso e traga provocações sobre isso na quarta-feira. E na sexta-feira vamos falar um pouco da nossa plataforma, o Asamplay, que é ela que está organizando essas sessões, essas lives, e você vai poder conhecer um pouco mais ela por dentro. Bom, obrigado, uma ótima semana a todos. Obrigada, Elisângela. Obrigada, tchau. boa noite, tchau.